Bem-vindos ao canal Protege. Meu nome é Luiz Fernando Boldanese e sou o coordenador deste canal. Sou engenheiro de segurança do trabalho e tenho mais de 30 anos de experiência técnica e gerencial na indústria. Como sempre, pedimos a compreensão de todos para o fato de que, para permitir uma apresentação mais didática, é necessário abordar os conteúdos utilizando algumas generalizações e simplificações. Quando estivermos tratando de um caso específico, esses conteúdos devem ser adequados para permitir um resultado mais efetivo. Neste vídeo, vamos apresentar um grupo de conceitos muito importantes no prevencionismo, que são desvio, incidente e acidente. Também faremos algumas considerações sobre dois termos intimamente ligados à análise de eventos indesejados, que são causas e consequências. Na estruturação e manutenção de um PGR, estes conceitos devem estar muito claros, pois são utilizados em grande parte das práticas e processos de gestão de riscos. Inicialmente, vamos abordar os três termos usados para expressar diferentes níveis de eventos indesejados, que são desvio, incidente e acidente. Estes três tipos de eventos se diferenciam devido a dois fatores. O primeiro fator é se realmente houve uma ocorrência, ou se foi apenas uma situação com potencial de causar uma ocorrência. O segundo fator é, no caso de haver a ocorrência, se houve um dano ou perda relevante. Definimos desvio como qualquer ação ou condição não conforme com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais, normativos ou de sistemas de gestão e boas práticas que possam resultar em danos a pessoas, equipamentos, materiais e meio ambiente. É importante ressaltar que essa definição indica que estamos tratando de uma ação ou condição não conforme, ou seja, não estamos nos referindo a um evento propriamente dito, tais como cortes, quedas ou derramamentos. Estamos nos referindo a situações do tipo uma ferramenta com risco de queda, uma pessoa próxima a um local de içamento, um piso escorregadio, a falta de extintor, um alarme inoperante, assim por diante. Para incidente, adotamos a seguinte definição: é um evento imprevisto e indesejável que poderia ter resultado em dano a pessoas, equipamentos, materiais ou meio ambiente. Ressalto que para incidente utilizamos o verbo no condicional, poderia. Com isso, queremos dizer que houve efetivamente um evento indesejado, mas que as consequências do mesmo ficaram abaixo do que consideramos como um dano relevante. Por último, o termo acidente usamos para um evento imprevisto e indesejável que resultou em dano a pessoas, equipamentos, materiais ou meio ambiente. Nesse caso, temos as duas características que definem o tipo de evento, que são a ocorrência efetiva do evento e a existência de um dano relevante. Vamos fazer um rápido parênteses para abordar mais especificamente o termo dano. Esse é um termo que gera incerteza e muitas discussões. Em vista disso, muitas vezes é importante agregar a palavra relevante ao termo. Com isso, adotamos a expressão dano relevante, que também pode ser usado como perda relevante. Por exemplo, vamos considerar a queda de um container durante a atividade de içamento. Se o dano for de pequena monta, por exemplo, um cabo partido, um recipiente levemente danificado, talvez possamos considerar que não houve um dano relevante. Neste caso, a empresa pode tratar o evento como incidente, ou seja, houve uma ocorrência, mas o dano não foi relevante. No caso de eventos materiais, o que configura dano relevante pode variar de uma empresa para outra. Para tornar a definição mais clara, o mais comum é que no caso de perdas materiais seja definido um valor de referência. O valor de referência pode ser expresso como um limite de custo decorrente do evento. Este valor pode variar, sendo para uma pequena empresa adotado, por exemplo, R$1.000 e para uma grande empresa o valor de R$20.000.
O mesmo raciocínio pode ser adotado para eventos ambientais. Algumas considerações que podem ser usadas para definir se houve uma perda ou não seriam, por exemplo, se a quantidade vazada ultrapassa 5 litros, se o produto não é contido na contenção primária, normalmente uma bacia ou talude. O mais delicado é em relação à ocorrência de acidentes pessoais. Por exemplo, qual o dano que justifica considerar como acidente uma situação em que uma pessoa encosta em uma chapa aquecida? O simples contato, a vermelhidão, a formação de bolha ou a perda de tecido? Neste caso, o mais recomendável é que, em conjunto com o médico da empresa, seja feita uma definição do conceito acidente para cada tipo de evento, com base na legislação vigente, naturalmente. Voltando à classificação de eventos em desvio, incidente e acidente. Vamos considerar, por exemplo, a existência de uma poça de água em um corredor. Entende-se que a existência de uma poça pode propiciar a ocorrência de um acidente, caso uma pessoa transite no local. Em decorrência disso, o uso dos termos desvio, incidente e acidente poderia ser adotado de acordo com os seguintes critérios. Enquanto somente houver a poça, sem que nada adicional ocorra, estaríamos frente a um desvio. Se uma pessoa, ao passar pela poça, escorregasse sem se lesionar, teríamos um incidente. Caso, em decorrência do escorregão, a pessoa sofresse uma lesão, teríamos um acidente. Um segundo exemplo está apresentado no slide ao lado. Este exemplo consta de uma sequência de figuras para representar os 3 termos. Na primeira, uma situação em que pessoas estão expostas ao risco devido à possível queda do material sendo elevado. No entanto, nessa situação, não há a efetivação do evento indesejado. Portanto, estamos frente a um desvio. Na segunda, há a ocorrência do evento, queda do material, mas não há um dano relevante. Ressalto que, neste caso, estaríamos considerando que a simples ruptura da corrente e queda do material não seria relevante. Pela nossa definição, essa situação configura um incidente. Na terceira figura, temos a ocorrência efetiva de um evento, no caso, a queda do material e, em decorrência disso, um dano pessoal. Neste caso, a situação seria classificada como acidente. Na segunda parte deste vídeo, vamos tecer algumas considerações sobre causas e consequências dos eventos indesejados. A primeira consideração é que as causas básicas de desvios, incidentes ou acidentes são muito semelhantes. Com isso, queremos dizer que tanto pequenos desvios quanto grandes acidentes não podem ser diferenciados pelas suas causas básicas. O que diferencia a magnitude da consequência, em geral, é um efeito estatístico, decorrente da atuação adequada ou não das salvaguardas existentes. Pela lógica de acidente, podemos racionalizar da seguinte forma. Caso ocorra uma falha e em seguida haja uma atuação adequada das salvaguardas, a consequência vai ser minimizada. Por outro lado, quando diversas falhas ocorrem em forma sequencial, mesmo pequenos desvios podem provocar consequências muito significativas. Essa consideração é referendada pela investigação de grandes acidentes, tais como o de Flixborough na Inglaterra, o de Seveso na Itália, o de Bhopal na Índia, o de Chernobyl na Rússia e o da Piper Alpha na Escócia. Mesmo nessas grandes ocorrências, as investigações indicaram que as causas básicas estão relacionadas principalmente à inadequação de procedimentos, falta de disciplinas e deficiências de organização. Esta consideração é muito relevante na lógica de prevenção de acidentes. É com base nela que se desenvolveram metodologias de prevenção de desvios. O conceito usado é o de que, ao prevenir as causas dos desvios, estamos ao mesmo tempo prevenindo as causas de acidentes e incidentes graves. A segunda consideração importante é que, mesmo em grandes acidentes, na maioria das vezes, as causas são tecnicamente simples, conhecidas pelos envolvidos. Elas possuem sistemas de detecção e normalmente possuem sistemas de controle. O que se observa quando na análise de acidentes é que,
por serem simples, acabam sendo subestimadas, embora conhecidas, muitas vezes são desconsideradas, quando há sistemas de detecção muitas vezes estão inativos e quando há sistemas de controle muitas vezes não estão operacionais. Esta consideração igualmente é muito relevante na lógica de prevenção de acidentes. É com base nela que se observa que normalmente, para se identificar as causas e soluções para evitar os eventos indesejados, é desnecessária uma grande complexidade técnica e um grande desperdício de energia. O que é necessário é uma boa metodologia e disciplina para realizar avaliações de forma contínua, implementar melhorias e divulgar os resultados obtidos. Em relação às consequências, é importante a seguinte consideração. As perdas causadas pelos acidentes não se restringem às consequências diretas, tais como lesões pessoais ou perdas materiais e ambientais. Uma empresa que tem acidentes, principalmente se forem graves ou recorrentes, acaba por gerar uma série de consequências indiretas, tais como insegurança e insatisfação do corpo de colaboradores, multas e interdições por órgãos de controle, prejuízos sérios à imagem frente à comunidade. Este conjunto de consequências indiretas agravam os já significativos danos diretos e podem levar à inviabilidade de operação da empresa. Por último, vamos apresentar mais detalhadamente a consideração de que as causas de grandes e pequenos eventos podem ser semelhantes. Inicialmente, indicaremos uma causa e em seguida mostraremos possíveis consequências dessa causa. A primeira situação seria de uma pessoa que entrasse em contato com o fio desencapado. Caso o fio estivesse desenergizado ou o trabalhador protegido, a situação poderia ser inexistente. Caso o fio estivesse energizado e o trabalhador desprotegido, a consequência poderia ser fatal. Uma segunda situação é a da ocorrência de um derramamento de óleo. Caso o derramamento seja pequeno e contido no interior das instalações, o dano será praticamente nulo. Caso o derramamento seja de volume significativo e chegue aos recursos ambientais vulneráveis, o dano pode ser muito grave. Da mesma forma, podemos pensar nas consequências que podem advir do não controle do uso de cigarro. Caso não haja a presença de produtos inflamáveis num determinado momento, a consequência desse ato seria somente a geração de fumaça do próprio cigarro. Mas, se houvesse a situação de atmosfera inflamável, esta mesma causa poderia causar um incêndio de grandes proporções. Por último, se durante a elevação de carga ocorre um imprevisto e a carga cai, também podemos ter consequências muito diferentes. Se a elevação está sendo feita em área isolada, possivelmente o maior dano seria na própria carga. No entanto, se a atividade estiver sendo realizada em local com pessoas indevidamente presentes, pode ocorrer uma lesão grave em quem for atingido. É do conhecimento desses diferentes resultados de eventos imprevistos que surgem as medidas preventivas. Pode ser inviável evitar certos perigos em muitas situações. Perigos tais como existência de fios energizados, existência de produtos perigosos ao meio ambiente ou inflamáveis, atividades de risco como elevação de carga. Mas é imprescindível adotar medidas preventivas, tais como inspecionar e manter as instalações elétricas, evitar fontes de ignição e prever contenções para produtos perigosos, implantar isolamento de áreas quando realizando atividades com risco de quedas de materiais, projeção de partículas ou outras. Neste vídeo, abordamos um conjunto de termos muito importantes para as práticas e processos de prevenção de acidentes. Em próximos vídeos, vamos utilizar muitos desses conceitos para a implantação, manutenção e melhoria de programas de gerenciamento de riscos industriais. Nos acompanhe, vamos compartilhar conhecimento e crescer juntos.